Eu sou a professora Débora Jacques e estou hoje aqui para conversar um pouco com vocês sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? Então, para isso, foi criado esse curso de extensão em atendimento educacional especializado em tempos de pandemia. Nós hoje aqui iremos tratar desse assunto, o AEE, né, o atendimento educacional especializado. Como esse curso ele foi pensado, estruturado, né, para professores que trabalham nesse atendimento, então nós vamos pensar nesses conceitos, nas práticas para o AEE, para os alunos público-alvo da educação especial no contexto da educação inclusiva. A diversidade, né, de professores que tem vai ser muito bom para nós. Tem professores profissionais de todo o país aqui, de todo o Brasil, de todos os lugares, e as suas experiências irão colaborar com as experiências de outros colegas. É isso, principalmente, que vai ser o nosso curso, pelo menos na minha disciplina, não é? Da gente pensar o AEE e pensar nessa troca e nessa riqueza que a gente pode conseguir trabalhar com todos os professores, afinar o nosso trabalho, pensar novas possibilidades, pensar na importância do atendimento educacional especializado. Eu trouxe essa poesia do Mário Sérgio Cortella. Tem que ter esperança ativa, aquela que é do verbo esperançar, não do verbo esperar. O verbo esperar é aquele que aguarda, enquanto o verbo esperançar é aquele que busca, que procura, que vai atrás. A gente vai começar conversando um pouquinho sobre as políticas públicas, né? A importância das políticas públicas para a garantia de direito das pessoas com deficiência, né? E na educação inclusiva, então, ela é muito importante, porque ela se refere a todos os aspectos e gestão de normas voltadas à garantia do direito para todos, principalmente desses segmentos que são historicamente mais excluídos, né, no sistema de ensino. Nós vivemos em uma sociedade em que ela ainda é muito preconceituosa. Então, é importante que se tenha políticas públicas fortes para conseguir garantir o direito das pessoas com deficiência ao acesso, né, principalmente ao acesso à escola, ao acesso ao trabalho, né, que possam ter esses direitos garantidos e, então, ter uma vida com uma qualidade muito melhor. E quando a gente pensa nisso, todas as instâncias, né, a legislação, a legislativa, a executiva, a judiciária, de um determinado país, ela vai ajudar, porque esse conjunto de leis, de diretrizes e essas decisões que são tomadas para que a pessoa com deficiência tenha essa melhor qualidade de vida, né, e quando ela sofrer algum preconceito, quem cometeu o preconceito tenha que responder por isso. Infelizmente, somente as leis, elas não conseguem dar conta disso, porque as pessoas podem realizar esses preconceitos nos lugares mais variados e das formas mais variadas, não é isso? Eu sempre gosto de pensar na esfinge, né? Eu gosto muito de histórias, na esfinge grega. A esfinge, ela ficava na porta de Tebas, e então, como o rei precisava que a esfinge deixasse a cidade em paz, ele lançou, então, um desafio aos quatro ventos. Quem conseguisse decifrar a esfinge poderia entrar na cidade e ficaria com a rainha de Tebas, né? Então, ali ficava a esfinge. E a pergunta era a seguinte, né? Ela já dizia, decifra-me ou devoro-te. E aí ela perguntava, o que é que pela manhã anda aos quatro pés? Ao meio-dia anda aos dois pés. E à noite anda aos três pés. Então, vários chegaram e não decifraram a esfinge de maneira alguma. Até que chegou Édipo, né? Então, Édipo disse para a esfinge, eu sei a resposta. O homem.
pela manhã ele engatia, né? Quando nasce o homem engatia. Ao meio-dia ele está no auge da idade, e quando anoitece ele precisa do uso da bengala. Mas o mais interessante disso, porque, claro, a Édipo conseguiu entrar na cidade de Tebas, e aí é uma outra história que eu não vou contar hoje. Mas o mais interessante é essa pergunta, né? Decifra-me ou devoro-te? Porque assim é a nossa sociedade. Decifra-me ou devoro-te. E as pessoas com deficiência, elas passam isso o tempo todo, né? Elas precisam conseguir permanecer neste contexto que a gente vive, elas precisam se adequar a isso, né? Elas precisam conseguir entender tudo isso, porque senão a cidade, né, a comunidade, a sociedade devora ela. Isso é só para a gente pensar um pouco, né? E as redes de apoio. O que são as redes de apoio, né? São todas essas associações, instituições, não precisa necessariamente serem ligadas a governo, né, mas que se cria em busca de direitos. Nós temos, e até pessoas individuais que se justam a causas, né? São elas quem fomentam as políticas públicas. Por quê? Porque elas entendem que naquele momento aquelas pessoas, seja a deficiência que for, pode ser a síndrome de Down, pode ser o transtorno do espectro autista, que hoje também é considerado como deficiência, durante muito tempo não foi, mas hoje é, pode ser a pessoa cega, que não tem acesso, que não tem sinalização nenhuma para que ela possa, né, piso tátil, sinalização, eu falo no sentido piso tátil, que ela consiga circular e ter uma boa mobilidade, são todas as deficiências. Então, essas redes de apoio, elas surgem, e elas nascem normalmente da própria comunidade, né? Comunidade e famílias que vivem a deficiência todo dia. E elas são importantíssimas porque elas pressionam, na verdade, o poder público para que o poder público consiga ajudar a criar essas políticas que vão, de certa forma, facilitar a vida, não só das pessoas com deficiência, mas das suas famílias também. E aí não tem como não pensar na questão da acessibilidade, né? Acessibilidade como eliminação de barreira mesmo. Sempre quando nos falam de acessibilidade, naturalmente a gente vai pensar na acessibilidade física, que é aquela mais visível, que se a gente vai dar uma caminhada na rua, vai chamar a nossa atenção, né? Pelotas, aqui onde a gente mora, é uma cidade muito antiga, então as calçadas são muito altas, né? As rampas, muitas vezes, não têm a inclinação que deveria ter. Elas são inclinadas demais e algumas são até irregulares. Então, uma cadeira de rodas para subir sem ajuda vai ser difícil. E os nossos olhos procuram, depois que a gente entende o quanto é importante a acessibilidade, nossos olhos parece que ficam treinados e nós ficamos procurando, assim, onde que tem lugares que não tem acesso. Se tiver uma escada e não tiver um outro tipo de acesso, essa escada se torna uma barreira. E é isso que nós precisamos pensar. Se uma porta ela não é larga o suficiente para que uma cadeira de rodas passe. Então, a acessibilidade arquitetônica ela é muito importante, que aos poucos, já os prédios novos agora, eles já são construídos, né, com acessibilidade, porque já se sabe que nós temos um número de pessoas com deficiência muito grande. No Rio Grande do Sul, Pelotas, fica sempre em torno de quase 25%. Então, muita gente, claro que diferenças, são diferentes deficiências, mas muitas pessoas têm deficiências, não tem como se olhar para o outro lado e se ignorar que elas existem. Hoje elas estão em todos os lugares, e ainda bem que estão em todos os lugares, né? Mas a gente precisa pensar em como tornar a vida dessas pessoas mais fácil, né? Aí a gente tem acessibilidade comunicacional. Essa acessibilidade, na verdade, ela também se torna uma barreira no momento que a pessoa com deficiência não consegue se comunicar. Nós temos, por exemplo, a questão da surdez, que um intérprete de Libras
conseguiria, então, acabar com essa barreira. Né? Mas nós temos poucos intérpretes de Libras nos lugares. Aonde que a gente encontra intérprete de Libras? Na área da educação, né? Na área da educação, em universidades, em institutos federais, em escolas, onde estão crianças com surdez, que também é fundamental que estejam lá, e não sei dizer, eu estou falando aqui em Pelotas, mas eu não sei dizer se os outros municípios possuem este profissional, mesmo que seja só na educação, não sei dizer isso. Eu sei que eles são escassos e que, por exemplo, assim, ó, uma farmácia, um grande supermercado, lojas em geral, as pessoas com surdez, elas vão ter que mostrar e vão passar um pouco de trabalho para se comunicar. Por quê? Porque não tem intérpretes. Então, são coisas que a gente precisa, e essa dificuldade de comunicação, aí a gente tem outras dificuldades também, né? Que pode ser a questão do braille, que também precisa de uma acessibilidade aí na área da comunicação, para que ele tenha também, consiga acesso àquilo que precisa, para que não tenha prejuízo. Né? E dentro de uma escola, de uma universidade, não tenha prejuízo pela comunicação, ele pode ter um prejuízo na questão do próprio desenvolvimento dele dentro desse espaço pedagógico. Né? As universidades procuram sempre ter alguém que possa acompanhar. Aqui em Pelotas, nós temos a questão dos tutores, que acompanham, que produzem o material, que ajudam no computador, enfim, que gravam muitas vezes, né, para a pessoa ouvir depois para estudar. Então, hoje nós temos toda uma tecnologia ao dispor, e quando eu digo nós temos toda uma tecnologia, eu sei que outros lugares podem não ter essa tecnologia, mas que é uma barreira a questão da comunicação, porque pode ser até, nós estamos falando aqui, de deficiências que são sensoriais, a questão da surdez e a questão da cegueira. Mas se a gente pensar também na comunicação de uma pessoa com deficiência intelectual, que muitas vezes ela vai ter dificuldade para comunicar aquilo que ela quer, e isso a gente precisa trabalhar muito com ela no AEE, né? Para que ela consiga chegar naquele espaço, para que ela consiga dar um recado, para que ela consiga compreender, né? Se acalmar, ter calma, respirar, para compreender também quando ela solicitar aquilo que ela deseja que o outro entenda. Né? Para a própria pessoa, para o próprio aluno, gente, com TEA, nem sempre ele consegue comunicar aquilo que ele quer. E isso é muito importante que a gente consiga, lá no AEE, ensinar eles a comunicação. E se ele não for verbal, se ele não for oral, que a gente trabalhe com ele, então, com outros recursos que ele consiga se comunicar através daqueles recursos, como as pranchas, por exemplo, né? E aí eu tenho também acessibilidade metodológica, que a acessibilidade metodológica, assim, ó, dentro da escola, na verdade, a gente utiliza muito, da universidade, enfim, ela prevê que a gente consiga adaptar para aquele aluno os conteúdos que ele não vai conseguir compreender se não forem adaptados, né? Que eu consiga flexibilizar. Então, a questão dos currículos adaptados ou flexibilizados, eles entram dentro dessa acessibilidade metodológica. Eu vou conseguir, dentro do ano que aquele aluno está, de acordo com o ano que o aluno está, de acordo com a disciplina que ele está trabalhando e com os conteúdos que toda a turma está trabalhando, nós vamos adaptar para que ele consiga também trabalhar. Né? Essa adaptação, erroneamente, muitas vezes a gente vê que no intuito de ajudar, o professor manda algo que é diferente daquela disciplina ou daquele conteúdo que está sendo trabalhado para o aluno, né? E, na verdade, não é isso. Quando se fala em adaptação curricular ou até que são coisas diferentes, né? Flexibilizar o currículo,
a gente precisa pensar nisso, ele tem que ter acesso ao conteúdo, mas ao mesmo conteúdo que toda a turma está trabalhando. Então, o que a gente vai fazer? Por isso que eu preciso sempre ter uma avaliação e acompanhar o meu aluno e conhecer ele. Porque nesse sentido eu vou conseguir, então, adaptar aquele conteúdo de uma forma que ele entenda. Essa acessibilidade não é só diminuir o conteúdo. Muitas vezes a gente conseguir resumir esse conteúdo também vai facilitar, também vai ajudar. Mas é mais que tudo dispor para este aluno com deficiência, não é o mesmo conteúdo que toda a turma trabalha. As primeiras vezes é muito difícil de fazer, né, essa adaptação. E aos poucos, com o tempo, nós vamos pegando o jeito de conseguir. Então, essa acessibilidade metodológica para os alunos de AE, ela provavelmente vai ser necessária em algum momento, né, dessa trajetória que o aluno vai precisar, que a gente precisa, então, pensar uma forma em que ele tenha acesso a esses conteúdos. Acessibilidade instrumental já traz a questão da eliminação de barreiras no acesso das ferramentas que esse aluno vai precisar para trabalhar e para estudar, enfim. Porque muitas vezes, até no mercado de trabalho, para que um aluno com deficiência, que tenha determinada deficiência, né, vamos dizer, uma deficiência motora, ele pode precisar de alguma adaptação. Muitos precisam de adaptação. E na escola, na universidade, esse acesso às ferramentas de estudo, se ele precisa de um note, não é? Se ele precisa de uma prótese, se ele precisa de qualquer material que ele precise para que ele tenha acesso ao conhecimento e estendendo um pouco isso para outros espaços, a própria questão de recreação nos espaços públicos, né? De que a gente tem ali, vamos pensar numa praça, né? E hoje, agora, atualmente, se tem pensado muito nisso, de brinquedos seguros e brinquedos acessíveis. Porque se a gente pensar, se um brinquedo numa praça não for seguro para uma criança com deficiência, ele não vai ser seguro para criança nenhuma, né? Isso, uma promotora com a criança, que ela tem um filho com síndrome de Down, ela disse isso muito claro, e a gente sabe disso. Por que ele não é seguro para uma criança, por exemplo, não vou nem dizer uma criança com uma deficiência física, mas uma criança com síndrome de Down ou uma criança com TEA, e é seguro para uma criança que não tenha deficiência? Não tem nem lógica, né? Tem que ser seguro para todos. Acessibilidade programática, então, que é aquela, na verdade, que luta contra o preconceito, luta contra todas as barreiras que possam existir por aí. Elas estão dentro das leis, das resoluções, das portarias, né, das normas, e garante os direitos, então, das pessoas com deficiência. Um grande exemplo disso é a Lei Brasileira de Inclusão. Isso a gente tem que pensar que essas leis todas, então, estão ali por algum motivo, elas existem por algum motivo, né? E a acessibilidade atitudinal. Essa é muito importante, porque essa não tem nem desculpa da gente dizer: ah, mas eu não sabia que tinha que usar esse recurso, eu não conhecia. Ah, mas é que onde eu trabalho não existe esse tipo de coisa. Isso a gente até acredita e sabe pela diversidade, né? E o tamanho que o Brasil tem. Mas a acessibilidade atitudinal é aquela que aonde a gente precisa, né, trabalhar a questão dos preconceitos, da discriminação, das piadinhas bobas, né? Essa acessibilidade na nossa escola não pode existir esse tipo de coisa, né? Pensando que nós estamos lutando por uma escola inclusiva. E essa atitude tem que vir desde o monitor que está lá no portão e acompanha as crianças até a sala de aula,
desde a secretária que dá avisos e as pessoas perguntam para elas coisas dentro da escola, desde aquela pessoa que vai lá para limpar o pátio, todos precisam entender, né, que ter uma deficiência não muda em nada, não muda em nada as relações de respeito que é preciso existir. E essa acessibilidade atitudinal, nós precisamos trabalhar com os outros alunos também, aqueles que não têm deficiência, para que eles entendam que ser diferente não é algo horrível. E que se aquela outra pessoa, aquele coleguinha tem alguma dificuldade, ao invés de debochar, eu vou lá e ajudo, né? Eu me lembro uma situação, sala de aula, na sala de recursos do Assunção, um menino que eu atendia, ele já estava no 7º ano. E eu achei assim, ó, fantástico o que aconteceu. Ele sempre, uma compreensão muito boa, assim, uma deficiência intelectual leve, e com senso crítico e de observação muito grande. Eu estava na escola, eu tinha três manhãs e uma tarde, né? Eu sempre fazia isso para poder, então, ir também no outro turno, quando os meus alunos estavam em sala de aula, para poder observar as questões todas, né? De como eles funcionavam, enfim. Às vezes até em acompanhar em provas. E aí, eu estava tarde lá. Quando eu saí da sala de recursos, eu estava fazendo uma avaliação com o pequeno. Quando eu saí da sala de recursos, entreguei o pequeno para a mãe, conversando, aquela coisa toda, ele chegou, ficou paradinho do lado, esperando. E aí, quando a mãe saiu, ele me disse, professora Débora, aconteceu uma coisa muito ruim. E eu já, ué, o que foi? Aí ele me levou na sala dele, porque a turma toda estava na educação física, e a sala dele era quase do lado da minha, e tinha no quadro desenhado, eu não sei se vocês conhecem, porque é mais antigo, esse é um desenho assim meio, o Billy Mandy. Billy Mandy era um menino que andava sempre com o nariz ranhento, né, aquele ranho saindo, e era assim, muito bobo, assim, né, dizia umas coisas nada a ver sempre. Então, alguém desenhou o Billy Mandy e embaixo o nome dele. Eu disse, ok, nós vamos resolver isso, tá bem? Saí, fui na direção, aí contei, então a orientadora disse, Débora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar os alunos dentro da sala de aula para conversar, porque a gente não pode deixar passar isso, que eles precisam entender. Eu disse, tá, mas nesse momento, assim, como que nós não podemos falar as coisas todas neste momento na frente do Tiago, no segundo momento. Então, nós trouxemos toda a turma para dentro da sala e a monitora pediu para o aluno acompanhar ela até a biblioteca, que ela precisava de ajuda com os livros. Ele acompanhou até a biblioteca e nós conversamos com a turma sobre respeito, sobre cuidado, sobre diferenças. Né? E falamos muito sobre as diferenças, e aí nós dissemos, quem fez, tem que assumir que fez. Aí o colega disse, eu sei quem foi. Eu digo, não, a própria pessoa, menino ou menino que fez, vai se acusar. Gente, o menino que fez era um menino, e aí tu entende um pouco o porquê que ele direcionou para o outro com deficiência, não é? Porque era um menino baixinho, dentucinho, orelhudo, aquelas coisas todas, que a gente pensa, ele fez algo que os outros faziam com ele o tempo todo. E aí nós entendemos que essas atitudes de deboche não são só, claro, com as crianças e os jovens com deficiência, são entre eles todos, aquelas piadinhas, quem é que não sofreu na escola, no ensino fundamental, algum tipo de piada, né? Eu me lembro, quando eu era menor, eu era taquara, porque era fina e alta. Hoje eu tô com muitos quilos a mais, então taquara não dá mais. Mas assim, ó, e isso nós precisamos trabalhar. Toda vez que tiver uma atitude que não seja bacana, a gente precisa trabalhar com eles na hora. Nunca mais aconteceu.
nunca mais aconteceu, né? Nós não vimos, provavelmente deve ter tido piadinhas que são coisas mais internas, que a gente não consegue enxergar, né? Mas pelo menos uma coisa tão grande, assim, tão expositiva, nunca mais aconteceu. O que eu quero dizer é que na questão da atitude, nós não precisamos olhar e não devemos olhar para o outro lado. No mesmo momento que acontece, não importa onde, nós somos professoras de AE, estamos dentro da escola, mas qualquer ação que seja preconceituosa, nós temos que ter clareza que podemos interferir, né, ensinar e aprender com isso. Então, no Brasil, a principal estratégia de acessibilidade na escola é o atendimento educacional especializado. Ele foi criado justamente para enfrentar as situações cotidianas da escola e também para trabalhar com este aluno que tem alguma deficiência, seja ela cognitiva, seja ela uma deficiência física ou uma deficiência sensorial, enfim, né? O atendimento educacional especializado, ele veio com esse objetivo, né, de desenvolver práticas pedagógicas inclusivas, diversificando as atividades, né, porque os alunos também não querem, e uma coisa muito importante que a gente sempre precisa levar em conta, a EE não é folhinha, a EE não é xerox, a EE não é repetição da sala de aula. Vocês podem estar pensando, tu nem precisas dizer isso, que nós já sabemos muito bem, mas ainda acontece muito, né? Então, não, vamos trabalhar as habilidades, vamos desenvolver o raciocínio lógico, resolução de problemas, vamos dar mais autonomia para esse aluno, vamos ensinar a ele questões básicas, né? De colocar, claro que ele precisa aprender a colocar o casaco, né? Eu tinha alunos que chegavam para o atendimento com o casaco do avesso, os tênis trocados, né, os pés trocados. Eles precisam, sim, eles precisam ter autonomia, eles precisam se comunicar bem, né? Então, tem tanta coisa para a gente trabalhar dentro do AEE que muitas vezes a gente não sabe por onde começar, né? Porque o nosso papel é, sim, de eliminar as barreiras, ou pelo menos conseguir minimizar elas, né? Então, eliminando essas barreiras no processo de ensino-aprendizagem, garantindo o acesso desses alunos e a participação deles nas atividades da escola, nas atividades coletivas da escola, que ele vá nos passeios, sim, que ele possa participar de tudo, do jeito que ele conseguir, né? Então, a EE é uma das principais estratégias que nós temos na educação de acessibilidade, né, em todo o Brasil, no contexto brasileiro. É uma grande rede, né, que trabalha em conjunto, digamos assim, para que o aluno consiga superar essas dificuldades, né? Isso é importante a gente pensar o AE como uma grande estratégia. Então, a importância do atendimento educacional especializado dentro da escola, dentro do contexto inclusivo, ela é gigante, gente. Nós viemos de um tempo, eu venho de um tempo em que era a escola especial quem atendia os alunos com deficiência, e raros alunos, né, acabavam ingressando no ensino público ou particular, num processo que foram aqueles alunos, na verdade, que foram os pioneiros, né, que abriram espaços, aquelas famílias que apostaram que eles conseguiam e abriram espaço nas redes regulares, nas redes comuns de ensino. E essa segregação, ela era uma coisa, lugar de criança com deficiência, é lá numa escola especial, é num centro especializado, não é na escola, né? E as escolas recusavam esses alunos, e justamente, né, nessa posição de dizer que o melhor lugar era lá na escola especial. Não era na escola, ou pública ou particular, porque todas recusavam, na verdade, na maioria das vezes, né? Mesmo sendo direito dessa pessoa, porque aqui a gente não sabe atender, nós não conseguimos atender, nós não temos como atender. Aí tivemos uma LDB que durou 10 anos,
né? 94/93, e que não se fez nada. Não se fez nada. Por que não se fez nada nesse período? Então, quando começaram esses movimentos, né, a nível de Ministério de Educação, de trazer essas políticas, né, públicas, essas novas possibilidades de se trabalhar a inclusão, foi muito difícil as escolas aceitarem isso. Os primeiros professores de AEE tiveram muitas dificuldades, né? Porque eu fui também lá de 2007, eu já estava no AEE, né? 2006 comecei como tutora, 2007 já estava no AEE. E aí a gente fica pensando assim, ó, por que não? O governo organizou de certa forma, e isso foi tudo a nível federal, e os municípios foram aderindo, né? Educar na diversidade, alguns projetos que foram surgindo, educação especial na perspectiva da educação inclusiva, várias, e aí começaram as formações, as primeiras formações para o atendimento educacional especializado começaram lá em 2000 e alguma coisa, para formar professores para atenderem justamente dentro desses espaços, né? Então, o Brasil apostou nisso, pensando na importância do entendimento das pessoas sobre as deficiências, e baseado uma base muito humana, né, na verdade, a valorização das diferenças. E aí essa legislação, ela foi cada vez mais se constituindo com políticas públicas muito fortes e sempre focadas na garantia de direitos, no acesso a oportunidades, né, a possibilidades. Então, aí nós começamos a conseguir pensar, né? Bom, por que não uma escola com as diferenças? Por que as pessoas com deficiência elas precisam ficar escondidas por trás dos muros das instituições especializadas? E eu não estou, nesse momento, desqualificando as instituições especializadas, porque elas são de grande importância, sim. Mas o porquê de não se poder estar nos dois lugares, não é? Em essa criança frequentar a escola comum e ela no contraturno, então, ter outras atividades nessas escolas especiais. E dentro da escola comum, ela ter um suporte pedagógico efetivo, né? Que esteja ali, que esteja trabalhando para que essas crianças com deficiência que estão dentro da escola, elas tenham acesso, elas tenham possibilidade de ter os recursos necessários para a evolução dela, elas de fato possam fazer parte daquele contexto ali, né, com uma relação boa com os colegas. Isso é muito importante. Então, quando começaram a surgir as primeiras salas de atendimento educacional especializado, essas salas elas funcionavam como salas polos. Eu me lembro que nós fazíamos alguns esquemas para conseguir acompanhar e entender esse processo. Então, a escola que possuía o atendimento educacional especializado era a escola polo. Então, a gente colocava ela no meio, num esquema. E aí, essa escola que está centralizada, várias outras que eram escolas próximas ou que tinham acesso através do transporte mais facilmente, seriam atendidas também nessa escola. As primeiras escolas atendiam alunos da sua escola e de várias outras escolas, né? Eles eram encaminhados para essa escola polo. Mas não era um número tão grande de alunos como nós temos hoje, óbvio, mas a gente atendia de todos os espaços. Aqui em Pelotas, a Secretaria de Educação fez uma coisa muito bacana, porque naquele momento não eram todos os alunos que tinham o passe livre para andar no ônibus, muitos não tinham. Então, a secretaria, ela disponibilizava vale transporte para essa criança e para a mãe, para vir e depois para voltar para casa,
né, como uma forma de que eles não faltassem ao atendimento porque não tinham dinheiro para pagar o transporte. Com o tempo, eles passavam pela perícia, né, e era disponibilizado também para eles a questão do passe livre, então eles não precisavam mais do vale. Mas durante muito tempo, e aí também nesse momento a gente percebe assim, ó, o crescimento das políticas públicas, porque lá no início, em 2000 e tanto, a gente precisava disso. 10 anos depois, todos tinham a questão do passe livre, então não se precisa. Isso é uma evolução, não é? Porque é uma conquista de direitos também. Então, os professores de AEE, eles sabem que nós somos, na verdade, da área educacional, da área pedagógica. Nós não somos da área clínica, né? Quando nós fazemos uma avaliação, nós temos que ter muito cuidado até mesmo com a nossa escrita, porque nós não vamos dar o laudo, né? Nós vamos fazer uma avaliação do que esse aluno precisa para que ele consiga ter um desenvolvimento melhor, para que ele consiga superar as dificuldades. Se esse aluno não tem uma avaliação, não tem uma deficiência já com laudo, não tem problema, né? Porque nós atendemos no momento que a gente faz a nossa avaliação e percebe que esse aluno necessita do atendimento, nós começamos a atender. Isso é uma orientação do próprio Ministério de Educação, do MEC, e a gente, assim, ó, precisa pensar nisso, porque dentro da escola, muitos alunos começam a apresentar algumas dificuldades, né, umas necessidades bem específicas, os professores nos encaminham, tem toda a avaliação, mas eles não vão ter o laudo ainda. Não tem problema, gente, eles podem e devem ser atendidos da mesma forma. Aqui no Sul, e olha que aqui também demora muitas vezes a questão de diagnóstico, mas aqui no Sul ainda se tem o diagnóstico muito mais rápido do que em outras regiões, né? Norte, Nordeste, a gente sabe disso. Em outros encontros com professoras de AE, eu sempre ouvi isso delas, que é muito difícil ter uma avaliação clínica. Então, a nossa avaliação, enquanto professora de AE, é que vai definir o ingresso desses alunos nas salas de atendimento. Então, o papel do professor da AE, principalmente, é saber o que ele tem que fazer, não é? Principalmente é isso. Então, a gente vai identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade para eliminar as barreiras. Sei que vocês já ouviram isso muitas vezes, mas é sempre bom a gente lembrar. O identificar, ele está na questão da própria avaliação que nós vamos fazer deste aluno, né? Então, ele foi encaminhado para a sala de recursos. Nós vamos fazer o processo, a entrevista com a família, com a anamnese, anotando tudo, né? Preferências do aluno, o que ele gosta, o que ele não gosta, aversões, o que ele gosta de comer, se ele tem alguma alergia, e aquilo tudo que vocês sabem nesse momento, né? Como é que foi o parto? Foi tranquilo? Quantas pessoas moram na casa? Uma anamnese em que nós vamos anotar e conversar com essa mãe, ou esse pai, ou essa tia, ou essa irmã, ou essa avó, né? Quem vier conversar conosco, buscando todas as informações deste aluno, a respeito deste aluno. Quando eu faço, e aí eu passo para o processo também de conversar com a professora, que atende o aluno na sala de aula, minha colega da escola, né? Que foi ela quem encaminhou aquele aluno, porque observou que tinha algumas dificuldades ali, algumas necessidades bem específicas, que ela não entendia muito bem como funcionava. Então, ela precisava de ajuda, ela encaminhou para a nossa avaliação. E aí, ela nos passa tudo o que acontece dentro da sala de aula. O aluno não tem muito tempo de atenção, ele levanta muito, ele caminha para a sala, ele circula, quando vê, ele pegou lá o material escolar do colega, e aí ele me enfrenta. São várias situações, né? Quando eu falo, vocês acabam se identificando com alguma coisa ou outra. Então, vai para o processo de avaliação. Vamos fazer o estudo de caso. Eu tenho as informações da família, eu tenho as informações da professora da sala de aula, eu vou fazer a minha avaliação, o estudo de caso. Vou construir o estudo de caso. Mas para construir o estudo de caso,
falta ainda uma parte, que é identificar, né, ali as dificuldades, as potencialidades, de fato, o que eu vou precisar de recurso ou de material, e se de fato ele precisa do atendimento, né, da sala de recursos, ele precisa do atendimento do AE, que o AE pode se dar em toda a escola, mas ele precisa daquele atendimento. O que eu vou fazer? Né? Eu vou ter meus instrumentos de avaliação também para conseguir me organizar depois para montar o estudo de caso. Então, eu pego os meus instrumentos e ali vou vendo, né? Ah, tá, não, ele não faz isso, o equilíbrio tem muita dificuldade, o foco de atenção realmente é muito curto. Olha aqui, tem muita dificuldade na leitura, poxa, ele já está no 4º ano e não consegue ainda. E assim a gente vai fazendo, né? A nossa avaliação para definir se ele é público-alvo para que a gente atenda no AEE ou não. E aí nasce, então, o plano de atendimento. Se ele for público-alvo para o AEE, eu preciso de um plano de atendimento. Esta parte é muito importante também, né? Porque quando a gente monta o plano, eu já tenho tudo pronto ali, anotado, eu preciso pensar o que primeiro eu preciso trabalhar com ele para que depois a gente supere. Não adianta eu fazer um plano com muitos objetivos, muitos, né, que eu não vou conseguir alcançar, porque no plano eu vou definir, eu vou atender uma vez por semana, 2 vezes por semana, 45 minutos, 1 hora, né? Porque vai depender também, e não adianta a gente dizer que não, do número de alunos que eu atendo na sala. Porque, por exemplo, se eu já tiver uma sala em que eu vou ter que encaixar ali uma vaga, né, para não poder deixar esse aluno sem atendimento, ou eu tenho poucas vagas para o atendimento, provavelmente esse aluno vai ser atendido uma vez por semana, porque eu preciso avaliar outros alunos que provavelmente também vão precisar de atendimento. Tá? Então, se for possível, né, no início das salas de recurso em Pelotas era possível a gente atender 2 vezes. Né? Hoje, com a demanda que existe, nós temos grupos também. Né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com duplas, trios, a interação entre eles, porque aí se trabalha isso também, né? Do compartilhar com o outro, do dividir, mas precisam ser alunos, claro, com um nível de dificuldade semelhante para que eu consiga dar conta disso. Mas eu sempre gostei muito de duplas, trios, até quartetos. Só que alguns alunos precisam ser individual, por uma série de questões. Às vezes até mesmo questões comportamentais que num grupo vão interferir no desenvolvimento daquele grupo. Né? Bom, então, só uma coisa muito importante. Eu avaliei. O período de avaliação, ele não pode se estender demais. Eu tenho que me organizar para avaliar aquele aluno em determinado período. Por quê, gente? Porque o plano de AEE, ele não é só papel. Ali está uma diretriz para aquilo que a gente precisa trabalhar dentro da sala de recursos. Então, se eu entregar um plano de um aluno que eu comecei a avaliação lá no final de fevereiro, porque ele veio no início do ano, vamos dizer, né? Então, eu fiz a avaliação dele, eu tenho que pensar, eu fiz a avaliação dele, o ideal que se faça em até 3 encontros, e depois, se for preciso mudar o plano de AE no decorrer dessa caminhada, se faz isso, não tem problema, ele não é talhado na pedra que a gente não possa tirar. Nós podemos ir modificando ele. O que nós não podemos fazer é avaliei o aluno e vou entregar o plano no meio do ano, no final do ano. Que valor tem, na verdade, esse plano? Né? Então, é preciso isso. Vamos fazer o plano. Claro que esse aluno vai mudar muito. Claro que as necessidades dele vão mudar. Ele vai estar recebendo atendimento e ele vai estar na própria sala de aula, ele está sempre se desenvolvendo. Então, claro que ele vai se desenvolver e nós podemos ir modificando esse plano com o passar do tempo. São 3 possibilidades, na verdade, né, do plano de AEE ser renovado. Ele pode ser trimestral, pode ser semestral, e tem lugares que usam anual. Aí não, porque como ele pode ser alterado, ele pode ser mexido durante esse tempo,
Então, nós não precisamos nos preocupar em fazer um plano de AEE perfeito, né? O que tem que ser bacana é a nossa intervenção. Então, o plano a gente vai mudando conforme as questões forem alterando e sempre vão alterar, né? Sempre vão alterar. Então, a própria forma que o professor de AE age diz muito sobre ele, né? A questão de respeito às diferenças, porque quando se fala a respeito às diferenças, eu não falo só da questão de respeito à deficiência ou às deficiências, né? É respeito a todos, é respeito às diferenças culturais que existem, as tantas religiões que circulam dentro de uma escola, não é? É tudo, é respeito. Então, o professor de AIE, ele tem que ser uma figura, né, que mostre isso também dentro da escola, nas suas ações. Né? Então, ele vai ter que pensar, para qualquer aluno que ele for atender, como que ele vai organizar esse atendimento. E precisa pensar sobre sua prática, sim. Né? Registrar o registro. O registro é algo importantíssimo, assim, que muitas vezes na correria dos atendimentos do dia a dia, em que a gente entrega uma criança e já pega outra, né? Entrega uma e já pega outra, a gente esquece de registrar. O importante é que quando a gente tenha um tempinho, né, pode ir lá no finalzinho do dia dos atendimentos, deixar uns 10 minutinhos, nem que seja, para poder fazer esses registros, porque esses registros vão nos ajudar muito depois. Até quando a gente for fazer uma avaliação, um parecer, para entregar para a família. São os registros que vão ativar a nossa memória, porque eu sei que tem professores que atendem muitos alunos, né? Então são grupos de alunos, alunos individuais, mas eles são muitos. Nós precisamos ter algo que nos lembre, às vezes, uma coisinha bem simples, que se a gente não registrar, não anotar, vai nos passar, porque nós não somos robôs, né? Nós somos humanos. Então, essa questão da organização, ela é fundamental, né? Porque aí a gente consegue pensar se realmente a nossa prática, né? Se aquilo que eu registrei é realmente aquilo que eu estou fazendo, que eu estou realizando, né? Essa interlocução, ela é fundamental. E uma das coisas mais importantes no atendimento educacional especializado, e que aprendi muito na prática isso, é a articulação, principalmente entre o professor de AEE e o professor da sala de aula comum. Nós atendemos alunos de anos diferentes, né? Atendemos alunos lá do primeiro ano, atendemos alunos do sétimo, atendemos alunos do EJA, atendemos alunos de idades diferentes, né? Só, claro, quem trabalha numa universidade ou um instituto vai atender alunos adultos, de idades variadas, mas adultos. Mas no fundamental, a gente atende todas as idades e todos os anos. E acaba que a gente acompanha muitos professores com isso. Tem professores que são completamente disponíveis, né, e que gostam dessa troca, dessa conversa e que solicitam muito. E nós temos professores que têm um pouco mais de resistência, né, vamos usar essa palavra resistência, de efetuar essa troca, e que também tem um perfil que não acredita muito que aquele aluno possa evoluir para além daquilo que ele já está. Então, com estes professores, são os que nós vamos ter mais cuidado, com aqueles que resistem, né? Nós vamos aos poucos criando vínculos com eles dentro da escola. Eu sempre digo que esses momentos assim, ó, que é o intervalo, que é a hora do café dos professores, que é a hora que a gente chega na escola, se é à tarde que a gente chega, sempre chegamos, né, nós professores, pelo menos a maioria, alguns minutinhos antes, aproveitar esses momentos para conversar com os colegas e para criar outros vínculos,
porque a própria convivência, a própria forma como a gente se relaciona com o outro vai nos ajudar a trabalhar com esses professores mais resistentes. Em uma escola que eu trabalhei, essa mesma, eu troquei, então, fui um turno para a tarde para poder ver os meus alunos, porque eles eram todos do contraturno. No início, quando eu cheguei, teve muita resistência de duas professoras, né? As demais foi muito tranquilo, mas de duas professoras teve muita resistência. Aos poucos, eu comecei a conhecer o trabalho dela, e embora ela fosse difícil no sentido de aceitar a inclusão, ela não desrespeitava os alunos e nem maltratava, nada disso. Ela só era mais firme e ela não entendia por que nós precisávamos flexibilizar algumas coisas dentro da sala, que eram coisas muito simples, na verdade, né? E aos poucos, quando eu vi o funcionamento dela, ela tinha um caderno, por exemplo, que ela listava tudo que os alunos faziam, todos os alunos. Então, nós começamos a nos acertar, né? No final das contas, foi muito bacana o trabalho, porque nós conseguimos realizar junto e ela realmente tentava as estratégias que nós pensávamos juntas. Então, é isso, é ter paciência, é ter cuidado, é entender que as pessoas também são diferentes, né, entre os professores, não se impor, mas ouvir também o outro professor, porque as necessidades dele são reais, né? Mesmo que eu possa pensar, foi falta de manejo, mas não importa, naquele momento ele achou que estava sendo correto. Então, para nós, professores de AEE, é fundamental isso também, ter esse cuidado e este manejo com os demais professores. Tá aqui. E aí, então, gente, quando a gente foi organizar, além da gente considerar as questões específicas de cada aluno, a gente precisa sempre pensar que esse aluno, assim, ó, ele está dentro de um contexto, né? Ele vem de uma família que se organiza de determinada forma. Na comunidade, ele funciona de determinada forma. Na escola, ele também está inserido neste contexto e tem um funcionamento ali, né? Então, sabendo que cada um é único, que a gente precisa conhecer esse aluno, levando em consideração sempre o contexto onde ele está, né? A gente vai fazer o nosso trabalho. Aqui repete a questão de identificar, elaborar, né? Porque assim, ó, gente, eles têm algumas necessidades que, se forem atendidas, eles vão mudar até mesmo a questão comportamental. Eu tinha um aluno bem pequeno, ele estava no segundo ano, que toda vez no recreio dava confusão, porque ele batia em todo mundo, porque não sei o quê. Com o tempo a gente foi percebendo, né? Nós começamos a conversar com ele, e ele tinha essa coisa do se ele queria uma coisa e não davam, ele ia lá e batia, e xingava, e, enfim, né? Uma série de questões. O que a gente começou a perceber numa observação de recreio, de tudo? Ele não tinha os brinquedos e as cartinhas do momento que eles brincavam ali. Tinha umas, eu não lembro se era Pokémon, Digimon, era um desses bichinhos que eles levavam as cartinhas. Era uma febre, né? Uma febre aquilo, no segundo ano, terceiro ano, até o quarto. E ele não tinha isso, né? Porque ele realmente era muito pobre. Então, o que acontecia? Ele queria brincar. E os outros diziam, tu pode, mas tu tens que trazer as tuas cartinhas. Bom, quando nós descobrimos isso, nós pensamos, bom, duas coisas, né? Ou a gente vai ter que providenciar as cartinhas para que consigam, que ele consiga brincar com os demais, nós vamos ter que arrumar alguma forma. Então, nós fizemos um festival, sempre a escola tem isso que faz, que é onde se arrecada algum dinheirinho e se compra materiais para a escola. Então, entre esses materiais que foram comprados, né, a direção comprou as benditas cartinhas que eram, por exemplo, tipo, se fosse agora, R$ 5. Era uma coisa bem simples, né?
E aí eu fui no primeiro dia no recreio com ele, fiquei, mediei a brincadeira, brinquei com eles, tudo. A partir dali tranquilizou um pouco mais. Porque, na verdade, é isso, a gente liga também, a gente vai lidar com essas realidades que são muito diferentes, né? E era a minha escola, escola pública, mas situada bem central, né? Bem central. Então, o público, o atendimento, ele era desde pessoas com renda muito baixa até pessoas com excelente renda. Era uma mistura, na verdade, como muitas vezes acontece nas escolas públicas, né? E os nossos alunos, sim, além de ter a questão da deficiência, né, vai ter a questão também da diferença, na verdade, de econômica, junto com os outros. A questão da elaboração de estratégias. Quando se trabalha no AEE, a cabeça funciona o tempo todo pensando o que eu posso fazer para aquele aluno ou aquela aluna superar determinada dificuldade, né? Aqui no caso, nessa foto, ela tinha 14 anos, uma deficiência intelectual, né? Algumas dificuldades ali quanto à autonomia, que foi a primeira coisa que a gente começou a trabalhar, a questão da autonomia. E aí a gente sabe também que a pessoa com deficiência intelectual, ela é muito frágil quanto à interferência que existe na volta dela, de todos, né? Ela é muito ingênua, ela acredita em tudo que se diz. Essa menina, ela ia num culto, numa igreja X, e aí ela começou a me dizer, olha, eu fui com a mãe lá no salão de beleza e olhei para o lado e tinha um monte de capetinha correndo na volta da cadeira da mulher que estava lá. E eu disse que, aí eu me dei conta. Na igreja dela, eles diziam esse tipo de coisa, muito, muito, ela ficou completamente influenciada por isso. Aí chamei a mãe, conversei bastante, calmou, né? Porque muitas vezes a gente precisa da interferência da família, por quê? Porque vem de outros lugares em que a família frequenta os comportamentos que começam a apresentar, né? Então, conversei com a mãe bem tranquila, ela disse, não, pode deixar, eu vou cuidar, eu não sei em que momento ela viu alguma coisa assim, mas eu vou agora ficar bem atenta. Ok, diálogo com a família, fundamental. Aqui nessa atividade que vocês estão vendo, é uma coisa muito simples, porque estamos em escola pública, embora todos os materiais, computadores, mesas, armários, vários recursos tecnológicos, notebook, gravador, rádio, vários materiais tecnológicos, o próprio MEC mandou na construção das salas, que eu vou falar mais adiante. Então, a gente constrói muito material, sim. Tu pensa como fazer para atingir determinada dificuldade. Aqui, como ela não escrevia ainda, não conseguia ainda escrever, mas na questão da leitura, né, da decodificação das palavras, ela já estava evoluindo muito. O material foi construído pensando nisso, no visual dela e para que ela conseguisse desenvolver mais essa questão, então, da leitura e até mesmo da escrita, porque essa atividade foi desenvolvida em vários momentos. Primeiro, nós recortamos ela junto, as figuras da preferência dela, que ela quisesse, são vários, ficou no fim uma pilha de material, né? Que ela queria, nós fomos recortando tudo, separamos. E aí depois nós fomos colando numa folha. Ela colava no meio da folha e eu escrevia a palavra ali, incluindo a letra cursiva também. O terceiro momento, com o alfabeto móvel, não, alfabeto móvel colorido, ela foi então reproduzindo as palavras que estavam ali, ela estava enxergando a imagem também, né? E depois, num terceiro momento, a escrita, né? Ela foi novamente várias palavras, aí ela escolhia qual que ela queria e a gente criava uma frase usando aquela palavra. Por exemplo, eu gosto de maionese. Né? Então, trabalha-se várias coisas ao mesmo tempo. Hoje, ela já está, ela terminou, porque a gente teve um problema sério, porque quando eu cheguei na escola, ela estava no terceiro ano, mas já tinha reprovado 2 anos nesse terceiro ano, então ela já era maior, assim, né?
o corpo, assim, ela já era uma estatura maior. Então, ela era muito maior que os coleguinhas. E ela ficava muito chateada com isso, de ter que estar na sala com crianças bem menores que ela. Então, na verdade, o que a gente fez? Ela fez 15 anos naquele mesmo ano, e nós sugerimos um EJA vespertino que tinha na escola. Foi muito legal porque a mãe voltou a estudar, né, nesse EJA, e ela foi para a turma dela, que ela foi para o quarto ano. Então, ela foi para a turma do quarto ano, e a mãe foi para uma outra turma, que eu acho que era quinto, que são etapas. Gente, hoje ela escreve, ela lê, ela tem página no Facebook. É claro que alguns erros ainda acontecem ali de português, mas a gente não está nem aí, né? Porque a gente entende o que ela quer dizer, consegue ler, enfim. E é isso que nós queremos para os nossos alunos, né? E esse outro exemplo de atividade que eu trouxe já é uma atividade que é muito usada com os pequenos. Com os maiores já não precisa tanto, né? Que esses dois meninos, eles têm 3 anos de idade, e eles estão trabalhando as questões de comportamento, né? Então, como é bom ter amigos, né? Conversar, abraçar, brincar. E que não é bacana gritar com um amigo, bater com um amigo, chutar o amigo. Parece incrível que uma ferramenta tão simples funcione tão bem. Porque, na verdade, as crianças entendem muito bem aquilo que a gente quer dizer, e se a gente usar um apoio de uma imagem, é muito melhor deles conseguirem entender e compreender isso, né? Então, aí está com o suporte da imagem para eles entenderem o que está acontecendo aqui. Ah, ela está gritando com ele. Pois é, e é legal gritar. Então, essa é uma ferramenta muito boa para a gente usar para controle de comportamento. Então, por onde a gente começa? O estudo de caso, que é anterior, vou ter toda uma avaliação, que vocês já sabem todo aquele processo. Um planejamento individual bem feito, que pode ser mudado a qualquer momento. Parecer descritivo, que é aquele documento que a gente entrega para os pais, nós lá entregamos 2 vezes por ano, no meio do ano e no final do ano, aonde tem, né, demonstrado todo o desenvolvimento daquela criança, daquele jovem ou daquele adulto, e as dificuldades que a gente ainda tem para vencer. Ele realmente fala sobre o aluno como um todo, né? Muitas vezes eu já ouvi professores de AE me dizendo assim, tem que ser só pedagógico. Não, não é só pedagógico. Aquela criança vive num contexto, vive num espaço que é plural, então eu tenho que descrever sobre aquela criança. Claro que o pedagógico também, eu não vou fazer um parecer só falando sobre como a criança se comporta e quais são as dificuldades, e não vou colocar a questão ali do desenvolvimento dele cognitivo, claro que não, mas é tudo que vai. E aí, no parecer descritivo, é um cuidado gigante, né, para não usar nenhum termo que possa ficar ali meio no limite de dizer, isso não é bacana, isso aqui tem dupla na interpretação, pode ser isso ou pode ser aquilo, então eu vou cuidar a apresentação desse parecer, eu vou cuidar as palavras que eu uso, é claro que eu não vou dizer, não, porque a criança bateu no colega, não, 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 ele está tendo alguns comportamentos, né, que são comportamentos impulsivos, o cuidado, eu vou dizer a mesma coisa de um jeito diferente, e o parecer é fundamental. Antigamente, o parecer que a gente fazia, eu me lembro, até nas escolas especiais, a área clínica, não queria nem saber. Hoje, gente, tanto os neurologistas, a área da psicologia, fono, elas solicitam o parecer dos alunos para elas terem uma ideia do funcionamento deles dentro da escola, né? Então, ajuda também. Isso é um reconhecimento e é um grande avanço. Porque antes o que o professor escrevia ou dizia parecia não ter muita importância. Hoje é de suma importância. Mesmo que tenha uma consulta lá em Porto Alegre com o Rudimar Resco, pede na escola um parecer que eu preciso. Se ele tiver atendimento educacional especializado, pede o parecer também do atendimento educacional especializado. Isso é um avanço muito grande, pelo menos aqui na região sul, né? E isso a gente vai poder discutir depois
com os cursistas de outras regiões, como que funciona nessas regiões também, porque nós sabemos que cada município tem autonomia, né? Claro que não se pode fugir das normas, das regras, mas tem uma determinada autonomia, então, para variar algumas questões ali dentro do AEE. O documento orientador, que ele é um documento que não são todos os professores ainda que estão usando, porque ele é um documento novo. Na verdade, aqui em Pelotas, eu aprendi sobre este documento quando trabalhava na universidade, no Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, e adaptei ele, né, para ser utilizado, então, na rede pública, porque na universidade é um outro público, um outro padrão, uma outra organização. E na educação básica, ficou muito legal também. Por quê? Porque esse documento orientador, toda vez que se atende professores, coordenadores sobre determinado aluno que é atendido, esse documento ele é redigido depois e entregue, né, para essa equipe diretiva e para os professores dessa escola, falando um pouco sobre o aluno, as questões pedagógicas, né, de desenvolvimento, ali como é que ele se comporta, o que ele gosta, o que ele não gosta, enfim, como é que ele reage diante de tal coisa, e vai, então, ali uma série de sugestões de intervenções com ele e acompanhamento dentro da sala de aula para facilitar a aprendizagem dele. É uma troca muito boa, porque é um documento que fica registrado e o professor pode ficar com ele ali, né, o papel físico, e vendo o que ele não tentou ainda, o que ele tentou, o que ele fez, para conseguir atender esse aluno na sala de aula, porque quem faz esse documento, o orientador, é o professor de AEE, para o outro professor conseguir se organizar e ver quais as dificuldades. Porque o que acontece? Nós sabemos disso. Uma criança dentro de um contexto de sala de aula se comporta de uma forma. Uma criança dentro do contexto da sala de recursos do AEE se comporta de outra forma. Então, é preciso levar em consideração isso. Então, tudo aquilo que o professor de AIE testou lá dentro da sala de recursos e que deu certo, ele vai orientar o professor da sala de aula como é que ele pode fazer dentro da sala de aula, né? Então, isso é muito bacana. E outras duas questões que os professores de AIE hoje estão participando muito, né? Eu acredito ativamente disso, que é a questão da adaptação curricular e a flexibilização curricular. E, assim, esses documentos, eles não são feitos pelo professor de AE. Na verdade, o professor de AE pode ajudar, orientar e trabalhar com esses alunos, com esses professores da sala de aula regular, ajudando eles na questão das adaptações ou flexibilizações, mas não fazer por, né? Fazer junto. Aí é diferente. Então, as salas de recurso, né? As salas de recurso, na verdade, elas são um espaço que elas estão localizadas dentro das escolas. Elas não têm um tamanho padrão, vocês sabem disso. Então, a gente tem salas de recursos que são grandes e amplas, e nós temos salas de recursos que são pequenas. É que depende da disponibilidade da escola, do espaço que tem. Tem escolas que até construíram um espaço porque não tinham para poder receber as salas de recursos. Ela é um espaço para atender alunos público-alvo da educação especial, né? Teve um tempo em que atendia alunos com dificuldades de aprendizagem também, mas hoje as deficiências são muitas, em grande número, esse público para ser atendido, então, muitas vezes não se consegue atender nem todos os alunos com deficiência, né, que tem na escola. A sala de recursos ela pode ser tipo 1 ou tipo 2, a única diferença é que a sala tipo 2 ela tem os materiais também para baixa visão e para cegueira. Então, tem máquina braille, vem as bengalas também para se trabalhar a questão da mobilidade, vem as regletes também, né, para a questão do braille, vem máquina braille, vem esses materiais que são para lidar mesmo com
a baixa visão e com a cegueira, então são consideradas sala de recurso tipo 2, tá? E aí a tipo 1 tem todos os outros recursos, porque o importante salientar aqui que quanto aos materiais tecnológicos, até alguns jogos pedagógicos e o próprio mobiliário, as primeiras salas todas foi o MEC quem mandou tudo isso, todo esse material. Mas depois, gente, a própria escola, a sala de recursos faz parte da escola, não é um ambiente à parte. Ela é da escola, ela faz parte da escola. Então, como as escolas têm essa questão da verba que recebem e que distribuem, né? Ela também vai distribuir na sala de recursos. Então, assim como os outros professores vão lá e listam as necessidades do que eles precisam, e a própria gestão da escola define isso junto, o professor da sala de recursos vai lá e vai dizer: olha, eu também preciso, eu preciso renovar alguns jogos, eu preciso de tal material, a minha sala no verão é muito quente, eu não tenho um ventilador, né? As crianças ficam derretendo ali dentro. Seria possível? E é possível, porque durante os anos todos que eu trabalhei na minha escola, nós fizemos assim. Então, quando vinha alguma verba, se fazia um levantamento de tudo que se precisava na escola, incluindo a sala de recursos, né? E aí os materiais vinham como vinham para as outras turmas também da sala de aula comum, tá? Então, a gente sempre vai constituindo essa sala com recursos de acessibilidade, os materiais pedagógicos, e é preciso cuidar muito esses materiais, né? A gente tem que, e a gente sempre cuidava muito tudo, vem televisão também, vem para CD, para ver filme, vem um monte de coisa, né? E tudo isso a gente ia cuidando, porque com o tempo, gente, a minha sala tinha curso de muito tempo, então com o tempo a gente tem que ir substituindo os materiais, isso é normal, eles vão quebrando, eles vão estragando, né? Então, quem tem que fazer isso é a escola, por isso que é importante ter essa relação bem estreita com a equipe diretiva, né? Porque esse entendimento tem que ser da equipe diretiva. Eu já ouvi professores que me disseram que não conseguiram, que eles que compram os recursos e fazem os recursos para a sala, porque a escola, mas não é assim. A sala de recursos é da escola. Tanto que os gestores são tão responsáveis quanto o professor do AE, né? Então, precisa pensar a organização dessa sala, né? E aí a própria equipe pedagógica pode pensar isso junto, todos juntos, o ideal é isso, né? Pensando como é que vão eliminar as barreiras, como que vão fazer, né? Para ter espaços ricos, na verdade. Um aluno de uma outra escola foi para a minha escola. Nós já tínhamos, nesse momento, poucos alunos de fora. A maioria era da própria escola mesmo. Tinham poucos alunos de fora e já tinham crescido o número de salas de recursos da escola. E esse menino cadeirante, e o prédio da escola é um prédio muito, muito antigo. Já foram feitas várias adaptações, né? Aos poucos vai se arrumando tudo, banheiro adaptado, né? Então, aos poucos vai o piso tátil, mas não tinha do portão da escola até a sala de recursos, o pátio era areia e aquelas pedrinhas assim. Aí nós pensamos, a avó dele que iria levá-lo para o atendimento. Ah, mas essa cadeira vai trancar em tudo até chegar na sala de recursos, né? Muito bem. A diretora da escola ligou para a nossa mantenedora, que é uma Secretaria Municipal de Educação, conversou com um engenheiro, com os gestores na secretaria, e eles construíram, nós pedimos urgência, né, e eles construíram, então, uma passarela de cimento, né, uma passarela do portão, e essa passarela, ela ia até a sala de recursos, ela ia para o lado onde é o pátiozinho também, foi uma passarela com ramificações, né, para 3 caminhos diferentes. E esse menino pôde vir, então, tranquilo, né? A vozinha conseguia trazer ele até a sala sem trancar para o atendimento. Então, é isso também o papel do professor de AE, dar acesso também. E aí que entra a questão da gestão. Se nós não temos um trabalho articulado com a gestão da nossa escola, nós não vamos conseguir que essas adaptações sejam feitas. Mas se a gente tem, a gente consegue. Aqui uma foto de uma sala de recursos,
né, de alunos maiores, assim, uma sala bem ampla, né, do outro lado tem armários, vocês não vão ver muitos brinquedos, muitas coisas, porque se evita, né, a exposição de muito estímulo. Nós, normalmente, o que se faz na sala de recursos? Nós deixamos o material que vamos trabalhar. E os outros materiais ficam guardados, porque criança é criança. Os maiores ainda têm um controle muito grande, né? Eles conseguem ver outros materiais e não ir lá pegar. Mas as crianças, se eles verem muitos materiais expostos, tu pode ter preparado uma coisa bem bacana, mas ele vai estar de olho na outra coisa que ele está enxergando ali, né? Então, se procura manter guardados os materiais mais coloridos e jogos, enfim, para que eles possam realizar as atividades aquelas que nós já selecionamos. Aqui já é uma foto de uma sala de recursos para intervenção precoce, que são para os alunos pequenos, até os 6 anos de idade, né, que é um grande número de alunos, e que eu considero as salas de recursos, né, da educação infantil fundamentais, porque a gente consegue trabalhar aquelas dificuldades que os alunos apresentam antes deles entrarem para o primeiro ano do ensino fundamental. E isto faz toda a diferença, porque eles vão ser trabalhados nas suas necessidades, maiores necessidades, muitas das dificuldades que eles iriam apresentar lá no primeiro ano, eles já terão superados, porque terão começado antes a questão dos estímulos, dos comportamentos, da própria aprendizagem, né, se antecipa, coordenação motora, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que a criança pequena tem que desenvolver, e muitas vezes ela chega lá no primeiro ano e ela não desenvolveu nada disso. Então, hoje, quando se identifica que a criança tem alguma necessidade específica, né, uma necessidade especial lá na educação infantil, já se tem atendimento, porque no início não se tinha atendimento de AEE para a educação infantil, né? Se tinha, na verdade, começou o ensino fundamental, né? Depois é que, de tantos, as pessoas que trabalham mesmo, e nos cursos de formação do MEC, né, cursos como este que a gente está fazendo hoje, se conseguiu, né, que o Ministério de Educação percebesse a importância da sala de recursos para a educação infantil, e para que ele depois chegue no ensino fundamental muito mais estruturado do que chegaria se não tivesse passado por este atendimento especializado lá na educação infantil, né? Então, isso é muito, muito importante também. Claro que a estrutura da sala, ela vai ser uma estrutura diferente, ela vai ser uma estrutura muito mais lúdica, com mais brinquedos, um mobiliário adequado, né? Não podemos, isso foi uma coisa que nós conseguimos organizar, né? Não pode numa sala, como que tu vai atender a menos que tu tenha os materiais para educação infantil, né? Então tem que ser uma sala organizada, tem que se pensar num espelho, sim, tem que se pensar numa cabaninha que é onde ele vai brincar, tem que se pensar em vários estímulos, né? E para se trabalhar com essa criança num espaço que seja adequado. Então a questão da tecnologia, né? E isso é uma coisa muito importante, porque nós sabemos que muitos dos nossos alunos adoram utilizar a tecnologia. Então, que a gente consiga promover para eles esse acesso. Aí eu pergunto, recurso ou estratégia? É ambos, porque utilizar a tecnologia também é uma estratégia, é um recurso e é uma estratégia, porque podemos trabalhar várias coisas, né? A questão pedagógica tem jogos incríveis, maravilhosos, a questão da comunicação alternativa para crianças que tenham essa dificuldade quanto a comunicação, né? A gente pode criar pranchas, a gente pode criar cartões, a gente pode criar uma série de coisas. A própria acessibilidade, muitas vezes, que a criança consegue trabalhar através do computador, mas não consegue trabalhar com outros materiais pedagógicos, até mesmo por uma questão de ter um comprometimento motor, né? E aí tem tablets, notebooks, computadores,
né, recursos, enfim, é uma variedade de recursos que nós podemos utilizar. A tecnologia, ela, hoje, eu acho que nós não vivemos mais sem ela. Trouxe só um exemplo aqui, bem simples, que é do BoardMaker, que já é um recurso bastante antigo, que poucos professores utilizam, mas poucos professores utilizam porque não sabem como utilizar, né? Ele possibilita uma série de produção de materiais que a gente pode trabalhar com a nossa criança, principalmente para a comunicação, ajudar a comunicação. Mas aí a gente entra numa outra questão. Deixa eu só mostrar, esses são os cartões que foram construídos através do BoardMaker, né? Que ali então está a comunicação, a gente olha o desenho fora, a criança aprende esta forma de comunicação e depois ela utiliza ela para se comunicar. Tem os chaveiros, tem as pastas, que tem várias coisas, depende do nível que a criança se encontra, né? Agora, a importância, gente, que eu ia dizer para vocês é o seguinte: a gente vai entrar agora na questão do ensino remoto, né? Essa pandemia nos pegou a todos de surpresa. No início nós pensamos, bom, daqui 1, 2 semanas está tudo bem, tudo volta ao normal, mas não. Lá se vão mais de 4 meses, né, que nós estamos em quarentena, isolamento social, e é bandeira laranja, amarela, vermelha, e a gente circula pelas bandeiras, mas para chegar até os nossos alunos, nós precisamos da tecnologia. Então, claro que assusta isso. Claro que entre tantas coisas que essa quarentena está nos trazendo, né, que supera todo medo, toda ansiedade que nós sentimos, todo o estresse que nós estamos, né, porque nós também tivemos que nos reinventar. Os alunos sofreram, né? Nós acompanhamos os nossos alunos, tinham alguns pequenos que pegavam a mochilinha e iam para a porta, porque eles tinham uma rotina e eles queriam seguir na rotina. Nós estamos vendo os nossos estudantes estarem tristes porque querem voltar para a escola, né? E é também papel nosso tentar acalmá-los, né? E dizer, olha, isso vai passar, mas nesse momento a gente vai ter que viver isso. Com crianças com deficiência, da mesma forma e como crianças que não têm deficiência, eles estão cansados já, né? Alguns não, alguns estão confortáveis neste momento, passaram por um momento estressante e agora estão bem em casa. Porque tem algumas diferenças que circulam aí. Bom, nós temos que chegar aos nossos alunos. E aí vocês vão me dizer, isso é completamente excludente, porque não vamos alcançar todos. Nós nunca alcançamos todos, né? Nem no atendimento presencial nós alcançamos. O que a pandemia fez, na verdade, foi mostrar, desvendar uma diferença que sempre existiu. Independente disto, nós precisamos pensar em como nós vamos fazer o nosso trabalho neste momento. Nós, professores de AEE, como que nós vamos fazer o trabalho nesse momento? Aqui estão as orientações do MEC, né? As atividades pedagógicas não presenciais devem incluir os estudantes com deficiência, transtorno de espectro autista e altas habilidades, e deve envolver parceria entre profissionais especializados e professores, além de dar orientações e apoios necessários aos responsáveis. É o que a gente faz, não é? Só que agora a gente vai fazer online. Nós estamos fazendo, desde o primeiro mês da quarentena, um trabalho todo online, porque as famílias precisam ser ouvidas. E, nesse momento, os professores de AE precisam ter claro que eles precisam ouvir a família para entender como é que está essa criança dentro do contexto da casa dela. O que é que, neste momento, é mais urgente que a gente possa intervir?
Eu sei que nem todos têm, na verdade, o acesso à tecnologia, né, o instrumento, não tem o computador, não tem o tablet, muitas vezes é um telefone celular que os dados móveis vão voar e que ele tem pouco tempo, então, né, ali para ver as atividades. Muitas crianças a gente já descobriu que elas não conseguem realizar as atividades porque os pais querem o note, ou os pais querem o celular naquele momento, e a criança quer realizar e os pais querem entrar na internet, no Facebook, né? Então, várias questões acontecem quanto a isso, e gradativamente a gente vai trabalhando. Bom, se eu não consigo, se eu não tenho acesso a alguns alunos, e eu vi esses dias numa reportagem que 20% dos alunos, até achei que fosse mais, não tem acesso nenhum, nem a celular, nem a notebook. Bom, nós vamos ter que pensar como vamos fazer isso, porque nesse momento, eu não sei nos municípios de todos, mas o nosso município está com bandeira vermelha. Nós não temos como atender realmente no espaço físico as crianças sem colocá-las em risco, porque a grande maioria dos nossos alunos utilizam o transporte público, né? Então, realmente ia ser um horror se eles fossem para atendimento, seria muito difícil conseguir evitar que se aproximassem ou se abraçassem, enfim. Eu sei todas as angústias que vocês sentem, porque eu também sinto do mesmo jeito, né? Da mesma forma. Penso naquele aluno em que a gente não consegue chegar nele, penso naquela família que nesse momento nós podemos fazer um vídeo com ela, para ela nos ver, para nos ouvir, mas é o que podemos, né? Não podemos presencialmente atender. Então a gente teve que se adaptar. No início foi mais difícil. Hoje nós já dominamos mais as tecnologias, né? Já entendemos melhor, porque nós professores fomos todos aprendendo, né? E eu ria pensando quando os professores realmente dizem isso, tem memes, tem piadas, e a gente ri junto, nós professores, o que a gente vai fazer, né? Dizendo para gravar uma aula presencial, para gravar um vídeo, para mandar para o aluno, o quanto é difícil, né? O quanto é difícil isso, porque nós estamos nas nossas casas, outras pessoas moram nesse espaço conosco, e aí a gente busca dentro de casa o espaço onde não tem barulho, e aí a gente tem que pensar em tudo, tu tem que pensar o que está atrás de mim, o que está aparecendo atrás de mim, e aí tu diz para a família inteira, né? Ninguém entra aqui agora, mas ficam passando os carros na rua, tu não tens o que fazer, né? E não dominamos todas as ferramentas. Então, quando acontece uma pequena coisinha, a gente não sabe o que fazer. O que eu faço agora? A gente vai lá, pega o telefone e liga para a colega. Colega, o que eu faço agora? Aconteceu tal coisa. Não consigo sair daqui e está filmando. Ai, não acredito, vou ter que filmar tudo de novo. Não é assim. Nós, professores, não é assim. Isto, os professores que têm conseguem ter um notebook, conseguem ter uma internet, né? Porque isso vai fazer toda a diferença, tanto para os professores quanto para os alunos. Se a minha internet é boa ou é uma internet que cai a toda hora, se o material que eu tenho para trabalhar vai dar conta, ou se não, coitado do meu note, já está dando os doces. Não é assim. Não, eu fiz, mas não era bem isso que eu queria. Eu queria que tivesse ficado assim tudo. E aí os professores começam também a trocar muitas informações. Alguns professores estão assim, ó, muito confortáveis com a questão de usar a tecnologia, porque gostam muito. Outros já não gostam, mas têm que usar, não sabem muito bem como fazer, né? Tudo isso eu entendo muito bem, porque eu estou passando pela mesma coisa que todos estão passando. Mas com certeza eu ainda tenho vantagem, porque eu tenho uma internet, não é tão boa, mas tenho uma internet, eu tenho um Note, né? Eu tive formação na área da tecnologia,
Então, mais do que tudo, nós precisamos nos unir, né? Ser respeitosos com os colegas, porque nem todos os colegas têm acesso a isso. E entender que nem todas as famílias têm acesso a isso. Mas, de qualquer forma, nós não podemos simplesmente, bom, não acho que esse ensino seja o melhor, não vou fazer nada então, né? Não, não, isso não. Nós temos que, de alguma forma, atender nossos alunos. Então, vamos tentar, né? Vamos planejar, pensar. E aí, dentro desse planejamento, a gente tem que levar em consideração, vocês vão dizer, a Débora adora essa palavra contexto, o contexto. Porque eu tenho que saber qual é o acesso que o meu aluno tem. Se ele temos na questão do planejamento, né? Como nós temos já as informações da família, nós conhecemos o nosso aluno para que a gente consiga organizar as ações, né? Para o atendimento, buscando a atenção desse aluno, nós já criamos o vínculo, estamos inserindo as atividades que vão desenvolver as habilidades, utilizando recursos visuais, jogos, brincadeiras, né? E sempre levar em consideração a questão da faixa etária do aluno. Pensando que o nosso planejamento, ele está voltado agora para um ensino que ele é remoto, ele é à distância, né? E para que a gente consiga pensar isso, a gente vai ter que pensar de que forma nós vamos estruturar. Lembrando que quando se faz um vídeo, é como se nós estivéssemos dentro da nossa sala. Eu quero que ele execute alguma realidade. Bom, a minha sala de atendimento, ela tem que permanecer sempre organizada, estruturada, para que esse aluno consiga ficar organizado e estruturado. Quando se pensa num vídeo, é a mesma coisa. O vídeo é a nossa sala de aula. Então, ele não pode estar poluído demais, ele não pode, por exemplo, às vezes um erro que é comum de se cometer é, eu estou ali contando uma história que é uma história de uma tartaruga, mas eu enfeitei na volta do vídeo em que eu estou contando a história com várias coisas que não tem nada a ver com a tartaruga. Além de distrair a atenção daquela criança para o que está do lado, né, se mexendo, brilhando, é engraçadinho, é bonito, ela não vai conseguir manter a atenção na historinha. Então, é importante que, nesse sentido, a gente pense isso. Aquele vídeo, naquele momento, é a minha sala de aula. E eu tenho que deixar ele o mais despoluído possível, né? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter na elaboração do material visual que a gente manda, que ele não tem coisas a mais do que é necessário, do que eu quero comunicar para aquela criança, né? Que ele tenha o suficiente para que ela entenda e não tenha muitas distrações para que ela não perca o foco da atenção naquele momento. Isso é uma coisa muito importante, na verdade. A questão da organização, né? De sempre a gente conseguir entender o que está acontecendo com aquele aluno, se nós precisamos, naquele momento, apoiar o professor da sala de aula comum e ajudá-lo nessas estruturações, nessas adaptações ou flexibilizações, ou está tudo tranquilo lá com a sala de aula comum, eu vou me comunicar, vou organizar as minhas atividades, então, ali, enquanto professora da sala de AE. Isso é uma coisa que a gente tem que saber discernir entre uma situação e outra situação, né? A gente sabe que nós acabamos ficando preocupados se está chegando até a criança, se a criança está compreendendo, né? E até a questão das adaptações dos conteúdos, bom, ela conseguiu entender com a adaptação feita desta forma, porque não tem jeito, gente, assim, ó, nós vamos precisar da família neste momento,
porque nós sabemos que muitos dos nossos alunos precisam de uma orientação efetiva ali junto na hora da realização das atividades, e isso a gente tem que levar em consideração sempre. Então, poderão ter alunos que não conseguirão executar, mas eles farão atividade, mas não a farão corretamente. E aí, nesse momento, a gente tenta também intervir, dando pistas para eles, né? Mostrando que talvez, olha, quem sabe assim, desta forma. A gente tem que encontrar uma forma, muitas vezes o Whats é uma forma mais direta de chegar ao aluno e ele consegue se entender mais com o Whats do que, né, online, via Facebook ou outras plataformas, enfim. A gente precisa sempre pensar também como no que ele vai se adaptar melhor, né, de que forma ele vai se adaptar melhor. Muitas vezes o professor de AE vai usar até o e-mail como uma forma de comunicação, porque esse aluno tem acesso ao e-mail, né? Aquilo que ele tiver acesso, a gente vai tentar trabalhar com o que ele tem acesso, né? Mas sempre, claro, no caso dos anos finais e onde tem mais conteúdo, a gente sempre vai ter que ter esse cuidado de ajudar esse professor da sala de aula para adaptar esse conteúdo, esse mesmo conteúdo, para o aluno com deficiência, porque tem professores que realmente podem ter um pouco mais de dificuldade, e é papel do AE estar dando esse suporte também, né? As estratégias, então, pensando em algumas, na verdade, indicações de como a gente pode melhorar o trabalho, ou então até desenvolver questões que quem está trabalhando agora, neste momento da quarentena, da pandemia, já está desenvolvendo, né? Então, o ideal é que as atividades sejam variadas e sejam estimulantes, e aí a gente pode pensar em atividades sabendo já o que aquela criança gosta, né? E estimulando que ela faça isso. Nós fizemos à distância, isso de maneira remota, um projeto, uma das professoras fez com seus alunos, né? Que é um projeto de culinária, onde todos participaram, é impressionante, assim, ficou muito legal, por quê? Porque enquanto eles estão produzindo ali, normalmente está a mãe, está a irmã, está alguém ali gerenciando essa produção, por exemplo, num bolo, né, ele vai medir, a mãe vai ajudar com que ele meça as quantidades para fazer o bolo, ele vai mexer o bolo, ele vai verbalmente dizer como que ele fez aquele bolo, quais os ingredientes que ele utilizou, depois ele vai copiar a receita para enviar a receita para a professora também. Então, é bacana porque envolve o aluno naquela atividade, envolve toda a família também. Isso é importante que a gente pense, né? Como envolver a família. Vídeos com histórias contadas pela professora. Por que os vídeos são importantes? Porque os vídeos dão a possibilidade dos alunos de verem seus professores, de dialogarem com seus professores, se colocarem para eles. É bem pela questão de conseguir fortalecer estes vínculos, né? Vídeos interativos onde a criança dance junto, faça atividades físicas juntos, essa questão do movimento, da música, da interação, funciona sempre muito bem, porque são atividades que são estimulantes. Então, a professora fica ali dançando, fazendo os movimentos, e a criança faz e dança os movimentos juntos, mesma coisa da atividade física, e sem esquecer que sempre pedir, se for recursos, coisas que se encontrem em casa, ou coisas que sejam fáceis de fazer em casa. Se for uma atividade com bola, olha, vamos pegar uma folha de jornal e amassar bem, fazer uma bolinha com essa folha de jornal para poder usar se não tem bola em casa. Então, a criatividade sempre também tem que estar mil, né? As atividades que forem aquelas que o aluno precisa fazer, que ele vai confeccionar, ter o cuidado de mostrar visualmente o passo a passo disso, né? Não só, por exemplo, colocar ali as estratégias e pedir para a mãe ler para ele. Uma coisa é a mãe ler essa estratégia, talvez até ela não entenda, né? Mesmo que sejam estratégias claras. Agora, se tu fizeres um vídeo mostrando passo a passo,
eles conseguem sim elaborar essas atividades, né? Explicando sempre detalhadamente, uma forma que ele compreenda, né? Porque tem que ser passo a passo, detalhadamente, para que ele consiga, então, ter essa compreensão. Manda vídeo, só perguntando: oi, tudo bom? Como é que tu tá? Tu tá bem em casa? Eu tô morrendo de saudade de ti. Muitas vezes, só esse vídeo já tem um efeito na criança maravilhoso, né? Porque ela se sente amada, ela se sente querida, principalmente aquelas crianças que não querem realizar as atividades. A gente tem que encontrar uma forma de conseguir dialogar com ela, né? Porque a gente sabe que não é obrigatória a atividade, mas a gente pode ir mantendo. Aí tu manda um vídeo uma vez, bem pequeno, um beijo, te cuida, lava a mãozinha, manda outro vídeo, daqui a pouco a criança já está respondendo e já está executando as atividades, né? A questão de projetos, que eu disse, como esse da culinária, né? E possibilitar a interação com as outras crianças. Tem uma professora do AIE, ela atende muitos grupos, né? E aí já são grupos de maiores, jovens, assim, que já têm 14, 15, 13 anos. E ela possibilita, uma vez por semana, que todos eles se encontrem, né? Por uma ferramenta no WhatsApp, eles se encontram, conversam, executam as atividades, e isso faz muito bem para eles. Então, é importante que a gente possibilite também que eles vejam outras crianças, outros jovens, né? Outros colegas. Permitir e possibilitar a participação da família, dos pais, dos avós, dos irmãos nas brincadeiras. Isto enriquece muito, porque aí eles podem participar, eles podem brincar, eles fazem juntos, e a própria criança com deficiência, naquele momento, se sente protagonista, né? Para depois nos mandam as filmagens, está o mano junto, está a tia junto, está toda a família junto. Utilizar os materiais que as famílias já possuem em casa, isto é fundamental, a gente tentar sempre mentalizar, né, e usar a criatividade de atividades que eles usem aquilo que eles têm em casa. Isso também é uma coisa importante e que vale a pena, podemos trabalhar com a matemática, né, com o português, com as histórias sociais, principalmente as histórias sociais, que tanto ajudam, né, a compreensão das nossas crianças nas questões cotidianas que acontecem, como, por exemplo, vamos começar lá quando o coronavírus começou, né, as histórias sociais para eles conseguirem entender os comportamentos que nesse momento são necessários de higiene, de distanciamento, enfim, isso também é muito importante. Diálogo, né? Isso não pode faltar, é mais uma revisão, mudou o período, nós não estamos mais, né, no AE presencial, estamos numa AE à distância nesse momento, mas as recomendações continuam a mesma, a interlocução com a família, na grande maioria das vezes é a família quem nos dá muita informação para que a gente consiga afinar a nossa organização, o nosso planejamento com atendimento ao aluno, né? E a articulação com as professoras continua da mesma forma, né? Não é lá na escola, eu não vou ir na minha sala, bater na porta da professora e dizer, depois preciso falar contigo, né? Mas eu vou mandar um WhatsApp, eu vou conversar com ela, hoje as possibilidades são imensas de diálogo, né? Como é que tu está fazendo? E está com alguma dificuldade? Tu estás precisando da minha ajuda? O que tu acha da gente adaptar esse material? Enfim, num diálogo assim, ó, aberto, né? Porque é com aquela criança que a gente precisa, é para aquela criança que a gente precisa, na verdade, conseguir organizar estes atendimentos, né? E aí pensar no que de fato vai ajudá-la. Aqui, essa atividade é uma atividade simples que foi proposta no AEE. Na verdade, foi uma das professoras da intervenção, que é o AEE para os pequenos, que bolou. Aqui uma coisa muito simples, né? Tudo colorido, ela colou bichinhos. Então, por exemplo, ela dá o comando. Eu quero que vá até o cavalo. E aí a criança tem que ir direcionando aquela bolinha, mexendo, né? Até que consiga, então, chegar ao cavalo.
E aí aqui eu mostro a adaptação dela, tanto para os alunos pequenos até os 6 anos, e é interessante ver que são eles que constroem tudo, porque eles juntam os rolinhos, eles pintam os rolinhos, eles selecionam a caixa, eles fazem toda a decoração, e isso, claro, sempre com a ajuda de um adulto mediador, para que ele consiga fazer, claro, né, e com tinta, tudo, a gente não vai largar uma criança sozinha dentro de casa. Então, as crianças vão, né, se organizando com isso e vão montando seus joguinhos. Para os pequenos, qual é a tarefa? É reconhecer as cores, desenvolver a coordenação motora, e aí eu posso dizer, eu quero que tu passe a bolinha pelo laranja. Tu tem que passar a bolinha por eles até chegar ali onde tem aquela bola branca na caixa. Os comandos vão ser de acordo com aquilo que se deseja. Então, ou a professora pode mandar no enunciado da atividade, ali quando ela está falando no vídeo dela, ela pode dizer, eu quero que vocês passem por 3 rolinhos. Né? Ela vai dar os comandos e as crianças vão seguindo esses comandos. Já com os maiores, é a mesma atividade adaptada. Por quê? Porque aí se pensou, bom, o que eles podem fazer? Nós podemos colocar números nos rolinhos e eles vão passar pelos rolinhos, 2, 3, e vão ter que somar esses números, aumentando o nível de dificuldade enquanto, dependendo do ano que a criança se encontra, né? Mas também, eles que fizeram, nós podemos ver que as caixas são variadas, aparece ali ele pintando, para executar uma atividade, um recurso que é o mesmo, mas que são proporcionadas atividades diferentes para todos os alunos. E a gente sabe, né, para encerrar, a gente sabe que não é fácil, que a pandemia expôs as diferenças sociais, as diferenças econômicas ainda mais, ela só comprovou e nos mostrou, né, o que nós já sabíamos que existia, mas que ficava um pouco mais escondido no presencial. Então, não adianta, né? É buscar alternativa, é perder o medo da tecnologia, de apertar um botão que daqui a pouco apague tudo. Esse é meu pavor, né? De apertar o botão errado onde não deveria. Então, nós vamos ter que nos render a esta era, neste momento, né? A este recurso que é tão importante para chegar até os nossos alunos, que é a tecnologia, né? Pensando, quebrando a cabeça e se reinventando com atividades que, ao mesmo tempo que são interessantes, tem que ser atividades também pedagógicas e também tem que ser atividades que motivem. Né? Nós sabemos que muitas vezes a gente termina um vídeo e pensa, não era isso que eu queria, não era para ter ficado assim, não é? Mas nós vamos continuar, nós vamos buscar, nós vamos tentando e não esquecendo esses alunos que nós ainda não conseguimos alcançar. Neste momento, nós ainda não conseguimos alcançar, mas nós vamos tentar alcançar, né? Nós vamos compartilhar as nossas aprendizagens com os nossos colegas, que nós queremos que todos os alunos tenham esse acesso, esse atendimento, e vamos buscando alternativas. Do início da pandemia, lá em março, para agora, o trabalho evoluiu muito, se aprendeu muita coisa, e mesmo que a gente sinta, muitas vezes nós sentimos, né, enquanto professores, não só professores de aí, enquanto professores, nós nos sentimos, às vezes, desmotivados, porque mesmo que façamos muito, não conseguimos atingir todos, né? Mas aí, quando vocês se sentirem assim, vocês pensem, mas quem eu atingir, quem eu ajudar, não é? A desenvolver, a ter um comportamento melhor, a ter uma aprendizagem, isto já vale a pena. Porque, aí eu trago essa frase, somos tão fortes quanto o nosso elo mais frágil. Vamos conversar muito ainda, quero a presença muito de vocês nos fóruns e nos chats, para a gente se conhecer, para conhecer as realidades e aonde o AE está, né, e como funciona nesses diversos lugares deste Brasil,
para que a gente consiga compartilhar, para que a gente cresça nessa troca, né? Nesse momento de troca das riquezas que vocês irão trazer e que a gente compartilhe isso para fazer da educação um lugar melhor, para possibilitar para os nossos alunos, não é? Alternativa, acho que a palavra de ordem é isso, é possibilitar. Então, vamos nos encontrar nos materiais complementares, eu vou estar colocando também textos, vai ter vídeo mostrando, né, na prática, a professora Jaê trabalhando essa questão visual, para que vocês entendam o que eu quis dizer durante a aula. Então, eu espero que todos, né, gostem, que participem e que aproveitem essa oportunidade, essa formação, porque para mim é um privilégio estar aqui com vocês imenso. Então, até daqui a pouco.